Bem-vindos, muito bem-vindas. Sempre uma satisfação enorme receber a todos vocês aqui com a gente, para a gente papear um pouquinho, para a gente trocar algumas ideias. Vamos fazer nossa reza primeiro? Para a gente pedir proteção a Deus para a gente começar direitinho? Nós fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso coração até Deus. E não é muito longe, Deus está aqui conosco, Deus está presente em nós. Então nós elevamos o nosso coração até a sua essência de amor, de afeto, de respeito, de acolhimento, buscando acolher as palavras dessa noite em nossos corações, buscando acolher uma nova visão para o nosso dia a dia. Nós pedimos ao nosso mestre Ramatiz, mentor dessa casa, e ao nosso mestre Jesus, que nos abençoem hoje e sempre. Que assim seja. Gente, nós vamos papear hoje sobre um livro muito bacana. Esse livro aqui, ó, A Essência do Espiritismo. Algumas vezes vocês vão ver a gente falando sobre ele. E por quê? Porque ele é um livro, apesar de assustadoramente grosso, mas as letrinhas dele são grandinhas e são capítulos muito curtos, capítulos pequenos, em que ele fala sobre todos os assuntos. Não tem assunto proibido, não tem assunto tabu. Pelo contrário, a intenção do Alexandre nesse livro foi desmistificar muitas crenças, como o Espiritismo pensa sobre tudo, sobre todos os temas, sobre todos os assuntos. Então esse livro ele é muito interessante para a gente mesmo, para a gente mudar os nossos padrões, para a gente mudar o nosso olhar. Nossa, mas o Espiritismo antigamente pensava assim. Que bom que o Espiritismo evoluiu. Que bom que a visão espírita, que a visão espiritualista também caminhou com a humanidade e evoluiu e passou a ter novos olhares sobre outros assuntos. Então, serve para nós como um novo entendimento, serve para quem está querendo conhecer como o Espiritismo enxerga esses assuntos, serve para as pessoas que estão começando na doutrina, serve para as pessoas que já estão há algum tempo, mas conhecem pouco. Ou seja, é uma ótima opção de leitura para nós e para quem a gente quer levar conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece muito complexo, mas que, na verdade, é um assunto extremamente fácil, que é o livre-arbítrio e o determinismo. Primeiro a gente tem que entender o que é isso. Determinismo é quando a gente acredita que cada passo que a gente dá está escrito em algum lugar. Está já sacramentado muito antes de eu dar daquele passo. Eu conheci uma pessoa uma vez que dentro de um centro espírita e que ela dizia, quando ela às vezes tropeçava, ela dizia: nossa, o espírito que estava predeterminado para me empurrar aqui acabou de me empurrar e eu tropecei. E se olhava, não viu a escada não? Bênção de Deus. Não viu o degrau que havia aí? Você virou o pé? Digamos que os espíritos têm mais o que fazer do que ficar te empurrando, te dando trupicão. Não, mas estava escrito. Aí a gente se fundamenta numa parte do Evangelho e da Bíblia que diz: não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus. Aí, se a gente for analisar ao pé da letra e tentar interpretar dentro daquele texto, ou seja, dentro da carta de Paulo aos apóstolos, aonde ele fala sobre a obra de Jesus, como Jesus caminhou, porque Paulo, a gente já sabe, foi um dos apóstolos mais
produtivos em termos de textos, porque ele escreveu muitas cartas, são as famosas epístolas de Paulo, né? E nessas cartas ele sempre contava sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus falou, sobre o que Jesus pensou. Então, nessa fala, se a gente pega só essa frase, realmente ela dá para a gente uma visão muito determinista. Está escrito e pronto, acabou. Mas se a gente lê toda a epístola, se a gente vai ler tudo o que ele escreveu e que lá no meio ele coloca essa frase, o que ele quer dizer naquilo que ele passou sobre Jesus? Ele quer dizer que havia sim um olhar de Deus muito carinhoso sobre cada um de nós em cada passo que a gente dá. Mas não que ele tinha que consentir que eu desse aquele passo. Ele apenas estava vigilante. E o apenas é um eufemismo. Na verdade, é muito grande isso, a gente saber que Deus está vigilante sobre todos os nossos passos. Aí, lá nas perguntas que o Kardec fez aos espíritos, ele recebeu uma resposta sobre isso, porque também Kardec, quando a gente fala sobre uma visão moderna sobre o espiritualismo ou espiritismo, a gente diz também que é a melhor interpretação daquilo que já foi dito. Porque para Kardec não existia assunto tabu. Ele perguntou sobre tudo para os espíritos. E ele perguntou assim, então quer dizer que não cai nenhuma folha sem que Deus mande? Se não for para cair, a folha vai ficar grudada na árvore? O que os espíritos responderam para ele? Vós escolhestes os gêneros das provas. Os detalhes são consequência da situação em que viveis e, frequentemente, das vossas próprias ações. É uma outra sugestão que eu faço para vocês de livro também, é esse evangelho que acabou de chegar aqui na nossa livraria, que ele traz uma linguagem bem mais moderna, tá? A gente não fica tão preso nesse vós fostes, vós viveis, vós não querestes. Não, é uma coisa mais no dia a dia. É uma interpretação um pouco mais moderna. Mas o que é que os espíritos quiseram responder aqui para Kardec? Você que escolheu viver essa situação que você está vivendo hoje, seja de dificuldade, seja de sofrimento, seja de dor, seja de vitória, você escolheu. Por isso que eu brinco que na próxima encarnação eu não volto a ser um bom advogado. Sala do acordo não me pega mais ser um bom advogado. Porque é a gente que escolheu. A gente rala que é uma beleza e fala, nossa, Deus não gosta de mim, Deus está fazendo eu sofrer. Não! Fui eu. E baseado em que eu escolhi? Então, quer dizer que eu dei um surto lá na sala do acordo antes de encarnar e saí escolhendo as coisas mais aleatórias do mundo? Não. Qual é a nossa visão sobre o julgamento? Não existe um Deus ou um juiz onipotente do lado de lá, quando eu morrer, e que vai ficar me esperando com um martelo na mão e um livro dessa grossura e falando, vamos folhear o que você fez. Não é isso que acontece. Tira-se esse olhar acusador externo, ou seja, alguém precisa me acusar, para um olhar de consciência. Eu sei o que eu fiz. A minha consciência é o meu juiz. Ela é quem vai analisar todos os meus atos, agora não mais revestidos do meu ego, da minha fantasia social. Eu estou agora despido e despida totalmente dessas carapaças que eu crio para analisar os meus atos da forma mais verdadeira possível. E é nessa análise
que nós percebemos o tamanho das faltas que nós cometemos, o tamanho dos erros que nós incorremos e tudo aquilo que eu preciso reparar. Simples assim. Eu sei, não precisa de ninguém me dizer. Eu sentar lá no nosso lar, vai jurando que nós vamos para lá, mas vou sentar lá no nosso lar e vai vir lá, né, o instrutor do departamento de reencarnação, folhear um livro e falar: eita, Patrícia, o trem foi feio, né? Não, sou eu analisando, eu envergonhadamente vou baixar os meus olhos e perceber que eu ainda tenho muito a reparar, muito a evoluir, e que diante disso eu preciso de limitadores para que eu não incorra nas mesmas faltas. Quando a gente fala de sofrimento, nós não estamos falando de punição, estamos falando de limites. Porque se não tem um limite, nós parece uma vaquinha desembestada no meio do pasto. Sai rebentando danado da cerca sem olhar para lado nenhum. Nós percebemos que quando a gente tem esse sofrimento, que é o que nos limita, aí nós conseguimos fazer a reparação daquilo que erramos. O limitador, que é a dor, ou que é o sofrimento, que é a provação, vai impedir que eu siga adiante sem uma análise mais racional, mais coerente, mais ponderada, para que eu não ultrapasse de novo os limites que eu já ultrapassei. Então, quando a gente fala de determinismo, seria muito cômodo, confortável eu dizer que alguém escreveu para mim todas as linhas da minha vida. Se der certo, mérito dele. Se deu errado, culpa dele. Já pensou? Coitado do espírito que escreve as encarnações da gente. Já seria demitido na primeira. Não. O determinismo, ele diz para mim que eu tenho que me responsabilizar pelo que eu fiz. Ponto. E como responsável pelas boas ações e pelas ações ruins, eu vou ter que repará-las em algum momento. Eu vou ter que corrigi-las em algum momento. E eu vou corrigi-las conforme eu dou conta, conforme eu consigo, conforme as circunstâncias em que eu estou. A gente não tem o hábito de se referir a alguém, principalmente aos nossos ancestrais, e falar assim: mas eu faria diferente. Olha lá, a atitude que tomou. Eu faria diferente. Claro que sim. Porque eu estou em outra época, em outro momento, em outro contexto, com outra ideia, com outro pensamento, com outra vivência, com outra bagagem. Agora, quem não garante que se eu estivesse lá naquele lugar com as mesmas circunstâncias, eu não tomaria as mesmas atitudes? É isso que ele quer dizer. O meio vai promover para nós mudanças no que está determinado. O meio vai dizer para nós que existem circunstâncias que podem ser atenuantes das minhas reparações, como podem ser agravantes das minhas reparações. Se eu não consigo melhorar, continuo errando, isso é um agravante. Eu estou agravando aquilo que eu vim para reparar. Mas se eu consigo me esforçar tanto, e para mim é prazeroso esse esforço de melhora, isso é um atenuante. Para o meio jurídico isso faz mais sentido, né? O que atenua e o que agrava as minhas faltas. No português, claro, o que melhora, o que piora.
Pode ficar pior, como pode ficar melhor. Simples assim. Aí, ele diz também sobre o determinismo. Deus não gerencia a cada pequena ação dos seres humanos. Portanto, não devemos nos isentar de responsabilidade e jogar tudo na conta de uma força superior que decidirá tudo por nós. De novo, eu volto no lugar do comodismo. Sabe quando você está numa situação difícil? E aí eu ligo lá para a Hélida e falo, Hélida, o que eu faço? Aí a Hélida, no afã de ajudar, diz, faz isso, amiga. Aí eu vou lá e faço, e dá errado. Primeira coisa que eu faço, passo a mão no WhatsApp, passo mensagem para ela, você é doida? Você mandou eu fazer, deu tudo errado. Culpa sua. Agora o povo está tudo com raiva de mim. Não quer nem conversar comigo mais, responsabilidade sua. Agora, se deu certo, nossa, você viu como é que eu fiz bem o que você mandou eu fazer? Olha como eu entrego a responsabilidade para o outro. Eu deixo que o outro diga quem eu sou na minha evolução. E o que Kardec diz para nós, e o Alexandre explica, é: eu sou responsável. Eu sou a maior responsável pelo que de bom e de ruim acontece na minha vida. Mais ninguém. Ah, Patrícia, mas a Hélida falou uma coisa ruim sobre você. Que bom. Vamos fazer um livro sobre isso, né? Vamos postar lá no Instagram. Porque é dela. Não é meu. Sou eu que sou responsável por transformar aquilo que eu me comprometi a transformar nessa encarnação. E eu determinei, daí vem o determinismo, eu determinei isso para mim. Meu compromisso, minha missão. Tudo bem, jurando que ia dar conta. Mas eu falei, não, deixa comigo. Sou boa, pode me dar que eu dou conta. Chega aqui, dá uma vontade de você correr escondido debaixo da coberta, né? Porque não é bem assim tão fácil. Mas, se eu tenho em mente que não foi um terceiro que determinou para mim, não foi uma pessoa, um juiz, ou alguém que não me conhece direito, e que determinou isso para mim, mas que fui eu mesma, por favor, né? Então, peraí, eu dou conta desse negócio. Não sei como não, mas eu dou. Eu vou pedir ajuda para a Hélida, para o Robin, eu vou pedir ajuda para a Thálita, eu vou sair por aí ligando para Deus, o mundo e o Raimundo. Porque eu entendo que existe sim uma possibilidade para eu dar conta, para eu conseguir continuar caminhando. E que o que vai modificar esse caminho são todas as circunstâncias que envolvem como eu reparo isso. Eu posso reparar um erro do passado de uma forma absolutamente equivocada, jurando que estou consertando. Por exemplo, eu nessa encarnação me tornei juiz para que eu nunca mais erre como eu errei na encarnação passada. Olha, eu roubei, eu matei, eu preguei chiclete na cruz de Jesus. Então, nessa encarnação, vou ser juiz. Quero ver. Só que aí, eu me torno uma juíza absolutamente endurecida. Rígida demais, cruel, severa ao extremo, além do que a lei me permite. Não olho as pessoas, os casos que eu estou cuidando, como pessoas, eu olho como números, eu olho como artigos da lei. E eu estou jurando que eu estou reparando. Não. Eu também posso ser humano. Vocês devem ter visto, viralizou essa semana, um senhorzinho que chegou ao tribunal para responder uma acusação de ter furado vários sinais vermelhos, né?
E ele chegou no tribunal com o cachorrinho dele nas costas. O cachorrinho dele tem mania de ficar aqui, ó, no ombro. E ele chegou. O juiz olhou aquele negócio. Você tá doido de trazer um cachorro para cá? Ah, só desculpa, mas é porque ele não fica com ninguém, e ele não quis ficar lá fora, e ele chorou, e ele latiu, ele mordeu as pessoas. Então eu tive que trazer. Tá bom, mas me conta então. Ele parou, o juiz parou de olhar o processo e falou: me conta o senhor a sua história. E a história era, o amor que ele tinha por aquele animal era tão grande, porque ele tinha perdido toda a família, ele já não tinha mais nenhum parente vivo, ele não tinha ninguém a quem ele pudesse recorrer, ele era solitário, e o cachorrinho se transformou na família dele. E o cachorrinho adoeceu, porque um vizinho malvado, achando que era inadequado ter um cachorro ali naquela redondeza, deu veneno para o cachorrinho dele. E ele catou o carro dele e botou esse cachorrinho dentro e fincou no mundo com esse cachorrinho, para conseguir chegar a tempo na clínica para o cachorrinho dele ser salvo. E por isso ele furou vários sinais vermelhos. E ele disse para o juiz: eu sei que eu estou errado. Eu não estou dizendo que eu estou certo. Eu estou contando a história porque o senhor me perguntou. Porque até agora ninguém perguntou. Ninguém. Nem o meu advogado perguntou a minha história. O senhor está perguntando. E a minha história é essa. Mas eu aceito a punição. Eu realmente fiz errado. Eu me responsabilizo. Eu podia ter machucado alguém. O juiz aplicou a pena, ele não deixou, só que ele transformou ela numa multa que ele podia pagar oferecendo cestas básicas ou alimentação ou horas de trabalho dele em favor de uma instituição beneficente. Aquele juiz conseguiu ver a pessoa na frente dele, não só o caso que ele precisava julgar, a transgressão da lei. Entende a diferença das circunstâncias na nossa vida? Que nós podemos mudar essas circunstâncias, que por mais difíceis que elas se mostrem, nós podemos modificá-las. É disso que ele fala quando ele diz que, paralelo ao determinismo, existe o livre-arbítrio. Quando eu digo que as circunstâncias mudam a forma como a gente repara os nossos erros, essas circunstâncias têm a ver com as escolhas que nós fazemos, com as decisões que nós tomamos. O livre-arbítrio é algo que todos nós, espíritos, temos. É a nossa autonomia para decidir o que desejamos pensar, fazer e ser. Escolhas. Não dá para eu responsabilizar outra pessoa. Eu sou linda desse jeito porque Robinho olha para mim com os olhos de mel. Não. Não é. Tudo bem que ele olha. Ela dá uns beliscão nele de vez em quando. Mas, escolha. Eu faço escolhas o tempo todo. Escolha de como eu quero fazer o meu trajeto de casa até aqui na comunidade. Eu quero vir de lá aqui, brigando com todos os motoristas que estão na minha frente, xingando, resmungando. Dá seta com chifre. Ou eu quero vir conversando com Deus, conversando com meus pensamentos, fazendo uma autoanálise, pensando o que eu preciso mudar, imaginando que no outro carro tem um dono de um cachorrinho tentando levar o fiotinho dele no médico, correndo, passando na minha frente feito doido. Eu tenho um amigo muito querido que ele sempre brinca, quando ele vê um carro passando assim perto da gente, meio bravo, ele fala: ih, dor de barriga lá, ó, tadinho, fica na frente não. A gente não sabe se é. E se for? E se for uma emergência médica? Essa semana, um grupo de motoqueiros se juntou para abrir caminho para um carro que estava levando uma moça suspeita de um AVC. E eles nem sabiam quem era. Mas eles passaram, viu o cara gritando, perguntou: é grávida? Eles falaram: não, AVC. E eles saíram na frente buzinando e abrindo caminho para aquele carro passar e chegar mais rápido no hospital. Isso é escolha. Isso é escolha.
Escolha é eu chegar aqui na comunidade, sentar e falar: deixa eu olhar os defeitos dos outros. Deixa eu ver o que fulano fez errado. Ah lá, ó. Ih, ah lá, ó. Tá com o jaleco botado errado. Ou eu posso fazer a escolha de chegar aqui e pensar: o que eu preciso melhorar? Eu. O que eu preciso mudar? Isso é livre-arbítrio. Ele está relacionado ao autoconhecimento e ao autoaperfeiçoamento, pois crescer espiritualmente depende da nossa vontade. Se eu não me conheço, eu não sei escolher bem. Simples assim. Se eu não me conheço a ponto de saber quais são os meus gatilhos, eu entrego para outra pessoa o controle sobre mim. O outro vai saber como me tirar do sério. O outro vai saber como me descontrolar. O outro vai saber como me deixar bravo, como me deixar triste, como me deixar chateado, como me deixar angustiado. Eu dei o controle para o outro por uma escolha básica que é me conhecer. Saber quem eu sou, saber quais são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, os meus limites, as minhas vontades, os meus desejos, a minha missão nesse mundo. Eu tenho que vir aqui perguntar para um espírito qual que é a minha missão nesse mundo? Não! Ele vai olhar para mim e falar: meu filho, se você não sabe, eu vou saber? Por quê? Porque isso é escolha. Eu escolho qual que é a minha missão nesse mundo. Missão é escolha, gente, não é determinismo. Eu vim com a missão de vir trabalhar aqui na comunidade toda semana. Não, não venho não. Isso é escolha. Você poderia ter ido visitar a igreja evangélica, ter se afinizado, ficado lá e ajudado do mesmo jeitinho. Feito um trabalho maravilhoso. Então foi escolha. E a escolha, ela me leva a lugares bons ou ruins, mas isso é conquista. Não é ninguém que me dá. Eu cumprir a minha missão nesse mundo não é um presente de Deus. É escolha. É conquista. As minhas escolhas me levam às minhas conquistas. Se o que eu estou conquistando não está me agradando, não adianta ir no saque de Deus e reclamar. Até mesmo que o WhatsApp dele não funciona. Eu tenho que reclamar para quem? Para mim. As minhas escolhas não estão me levando às conquistas que eu quero. E eu preciso mudar as minhas escolhas. Reconhecer os nossos pontos fracos e atuar sobre eles requer consciência, modéstia, honestidade e coragem. E essa consciência vem com o tempo. É preciso ser muito corajoso, corajosa, para olhar para si mesmo e falar: tem umas coisas aqui que não são legais. E é preciso ser ainda mais corajoso e corajosa para olhar para si mesmo e dizer: nossa, mas tem umas coisas aqui que são bem bacanas. Tem umas coisas aqui que são muito legais. E são essas que vão me ajudar, me motivar, para que eu consiga conquistar as outras, que eu ainda não sou tão bom ou tão boa. É preciso modéstia para olhar para essas coisas boas e falar: são boas para mim, mas será que são boas para o outro também? Será que estão beneficiando o outro também? Ou estão beneficiando só a mim? Então eu preciso olhar com humildade para isso. E eu preciso entender que toda essa coragem me leva a esse lugar de quem sou eu no mundo.
Essa pergunta nós deveríamos fazê-la pelo menos uma vez na vida, ou se não todos os dias. Quem sou eu no mundo? O Cortella, ele diz que quando a gente morre, ele faz uma pergunta, é até o título de um livro dele: qual é o legado que eu deixo? E aí eu gosto de um exemplo que ele usa, que é: quando alguém falar em você depois que você tiver partido, como vai ser a expressão dessa pessoa? Ela vai dizer: ah, Patrícia, lembro. Ou ela vai dizer: ah, Patrícia, lembro demais. É isso que responde quem nós somos no mundo. E inclusive no mundo de quem não nos conhece. No mundo de quem não convive com a gente diariamente. Por exemplo, aqueles motoqueiros que abriram caminho para o carro passar com uma moça que estava passando mal dentro do carro. Eles nunca tinham se visto. E continuaram não se vendo depois. Não sabem. Eles não sabem quem é ela não sabe quem é eles. Mas naquele momento, eles escolheram ser alguém no mundo daquela mulher. Mesmo sabendo que depois os caminhos deles poderiam não se cruzar novamente. É isso. Tem uma música do Legião, acho que é, que ele fala, né? Quem é você quando ninguém está olhando? É aí que está o nosso propósito de vida. Quem sou eu quando ninguém está me vigiando e avaliando os meus atos? Os meus pensamentos, os meus sentimentos? Quem sou eu nesse momento? Eu teria orgulho de que alguém estivesse vendo? E olha que tem, né? No mínimo, meu mentor está olhando e fala: ah, eu vou pedir demissão. Não vou trabalhar disso mais não. Ou o meu mentor vai dizer: nossa, quero trabalhar com esse povo. É bom. É isso que nos leva às nossas conquistas. O desenvolvimento moral do espírito é o que lhe dá cada vez mais liberdade de escolha. Quanto mais conscientes e moralmente responsáveis nós formos, maior será a nossa capacidade de tomar boas decisões. Ah, Patrícia, mas eu não tenho certeza se eu estou tomando boas decisões. Se conheça cada vez mais. Cada vez mais se permita conhecer essa pessoa que convive com você 24 horas por dia, você mesmo. Olhe para ela, reconheça os medos, as incertezas, as inseguranças, os limites, as sombras. Reconheça e acolha, porque isso nos leva a, espiritualmente, nós caminharmos a passos largos para a nossa evolução moral. Isso nos permite saber qual o caminho que nós queremos. Podemos até tomar uma ou outra decisão ou fazer alguma outra escolha errada nesse caminho. Mas, quanto mais eu me aproprio de quem eu quero ser, maior é a minha possibilidade de ser. Eu vou chegar lá. Eu sempre brinco com vocês, né? Minha meta de vida é ser secretária de Jesus. Eu quero marcar os compromissos dele. Cuidar da agenda dele. Vou demorar a chegar lá? Vou, não estou com pressa. Mas, se a minha meta é essa, eu preciso fazer alguma coisa para chegar lá. Alguma coisa eu tenho que transformar. Eu tenho que matar a secretária atual dele? Não, já está morta. Sinto muito. Então não tem como. Ela já está lá, conquistou o cargo dela. Eu é que tenho que melhorar tanto para que eu mereça chegar lá. E para eu merecer chegar lá, eu tenho que ter orgulho da pessoa que eu sou. Eu tenho que ter muita coragem de olhar para quem eu sou e dizer: nossa, mas
estamos caminhando, né? Não sei como não, mas estamos caminhando. E caminhar é o que nos incentiva a continuar nessa busca incessante. Caminhar é ter a certeza que ninguém está determinando quem eu sou. Eu é que estou o tempo todo escolhendo quem eu sou. Escolha. Eu escolho se ao sair daqui eu quero começar a transformar as minhas atitudes. Eu escolho se ao sair daqui eu estou confortável com as minhas atitudes e elas permanecem como estão. Essa escolha, ela sim determina como serão os meus passos. Quando a gente fala em resignação, principalmente resignação perante uma dor, um sofrimento, uma doença, nós não estamos falando em concordar com ela. Estamos falando em encontrar significado nela. Primeiro que há uma grande probabilidade de eu mesmo ter escolhido aquilo. E se eu escolhi, eu preciso aprender com ela. O que eu preciso aprender? Doença não é fonte, doença é consequência. A doença, o sofrimento, a dor, ela é só o sintoma. A causa está aqui. Nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, em como eu falo isso. Lembra da coerência cardíaca? Eu penso, eu sinto, eu falo, eu faço. Coerência cardíaca é eu fazer essas 4 coisas igualzinho. E a gente não faz, né? A gente pensa uma coisa, na hora de falar sai outra muito diferente. A gente pensa, sente, mas na hora de fazer, ei, errou a mão, não foi legal. Coerência cardíaca é eu encontrar que a determinação de como eu serei passa pelas escolhas que eu faço. E hoje o nosso tratamento busca esse olhar. Nós vamos apagar a luz. Quem se sentir confortável em olhar para essa imagem e se sentir transportado até ela, fique à vontade, fechando os olhinhos, ficando da forma mais confortável que puder. Só afastem os pezinhos para trás, porque os médiuns vão nos ajudar nos tratamentos, então eles vão passar na frente de vocês em algum momento. Não se preocupem com eles, eles estão contribuindo e eles começam agora essa contribuição. Como? Eles vão fortalecer o meu novo desejo. Se sinta transportado lá para esse bosque. Se sente debaixo de uma árvore. Só você e a sua consciência. E reflita sobre o caminho que te trouxe até aqui. Quais foram as dificuldades, as dores, o sofrimento, os espinhos que você teve que pisar para chegar até aqui? Você vai perceber que existe sim um peso, e que esse peso, você está carregando ele há tempo demais. Você vai transformar tudo isso, todo esse peso, toda essa memória dolorida, em um grande embrulho, e você vai colocar no chão, ao pé da árvore do seu lado. Ele te pertence, ele é seu, pois foi o que você viveu até aqui. Mas, em algum momento da sua vida, ele se tornou pesado demais. E esse é o momento de você repartir esse peso. Coloque no chão
olhe para ele, ou seja, reconheça: sim, eu fiz, eu vivi, eu trouxe todo esse peso comigo. Mas hoje eu escolho seguir sem esse peso. Hoje eu escolho mudar a minha forma de caminhar. Eu escolho novos caminhos, novas estradas. E se elas não derem certo, ainda assim eu não desisto. Eu escolho outras. Eu escolho de novo, e de novo, e de novo. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós façamos escolhas e que elas se tornem o mais adequadas possível ao longo da nossa caminhada. Eu não preciso acertar de primeira, mas em algum momento eu acerto e eu vou continuar acertando. Você vai se levantar agora e vai caminhar por entre as árvores. Lembre-se, o seu pacote, o seu embrulho ficou lá no chão. Você ainda traz memórias dele, porque ele te pertence. Mas você não carrega mais o peso. Você agora escolheu caminhar de uma forma diferente. Então siga por entre as árvores, agora com um novo olhar. Sinta o vento passando por você. Sinta as folhas das árvores caindo e levemente tocando o seu corpo. Sinta a sensação do chão, da terra, da grama sob os seus pés. Você agora percebe coisas que você não tinha percebido antes. Por exemplo, você percebe que você é muito mais forte do que imaginou ser. Você percebe que nunca esteve sozinho ou sozinha. Você percebe que sempre teve a companhia de um anjo bom ao seu lado. Você percebe que muitas escolhas que você fará daqui por diante serão pautadas por esse novo desejo de vida, por esse novo propósito que você escolhe para a sua vida a partir de agora. Você é o responsável, a responsável pelo caminho que você escolhe a partir de agora. E isso, antes de ser um peso, é uma apropriação. Você se apropria do poder de escolher melhor. Você se apropria da vontade de escolher, de fazer novas escolhas na sua vida e experimentar o resultado delas. E você vai voltando para cá lentamente, entrando no salão, se sentando na cadeira onde você estava, trazendo de volta essa certeza: eu tenho o poder de escolha sobre a minha vida. Eu faço novas e melhores escolhas a partir de hoje. E juntos, nós pedimos essa bênção a Jesus, para que Ele abençoe esse nosso propósito. Então, juntos, nós elevamos a nossa voz até Ele, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos sempre. E que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com seu manto de amor e luz, nos levando para casa em paz e em segurança. Muito obrigada a todos.